Oi amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui hoje para falar sobre a argumentação que é um terror, é o caos de muito estudante, mas eu vou te mostrar um roteiro, um passo a passo, que me ajudou bastante a melhorar nisso também, para que você também não passe mais por sufoco e por dificuldade nenhuma em relação a isso. Então vamos lá. Gente, seguinte, antes de eu te mostrar esse roteiro, porque tem um roteiro, eu gosto muito de seguir esses roteiros, eu não sei quem já está acostumado a ver os vídeos aqui no canal, mas eu gosto de fazer roteiros e passo a passo na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, na redação por completo mesmo, porque eu consigo ter clareza e conhecimento do que eu tenho que fazer. Porque às vezes a gente acha que o problema tá com a gente, tá dentro da gente, tipo, a gente não consegue estruturar, eu tenho dificuldade e pronto, é isso aí. Não sei mesmo fazer redação. Tenho dificuldade, eu travo na hora. Mas não, gente. É só uma questão de estudo e de buscar formas mesmo para você ser mais estratégico. E o que eu encontrei, né? O que eu fiz e foi exatamente isso que eu fiz. Eu vi que se eu seguisse um roteiro, se eu seguisse ali um passo a passo, né, uma ordem certinha, eu não passaria por problema nenhum em relação a isso. Então eu fui treinando e fui encontrando essas formas, né, de estudo para melhorar e para ter um melhor rendimento na redação de certa forma. E isso não foi diferente com a argumentação. Eu sempre tive muita dificuldade na argumentação porque eu sabia que, assim, normalmente quem faz, volta, né, falando específico para a redação do Enem, né, na C3, eu tinha muita dificuldade nisso porque, por mais que eu soubesse do tema, soubesse falar do tema, eu não conseguia colocar em prática. Eu não conseguia fazer isso, né, eu não conseguia colocar mesmo no papel o que eu estava pensando sobre aquilo. E às vezes a minha argumentação ficava incompleta. Eu não conseguia aprofundar isso de uma forma que o corretor gostasse. Então era muito difícil mesmo fechar na competência 3 da redação do Enem. Mas, assim, eu vejo que seguir esse roteiro, seguir esse passo a passo, me ajudou muito a não só, né, nessa questão de ter clareza do que eu tinha que fazer, mas também para evitar com que a minha redação, a minha argumentação ficasse completa. Porque eu sabia que eu estava seguindo o roteiro certo, de que tudo o que precisava de uma argumentação eu estava colocando. Então isso foi fundamental e muito importante para que eu melhorasse e não passasse mais por dificuldade nenhuma nessa situação, nesse caso da argumentação. Mas vamos lá, vamos deixar de enrolação. Primeira coisa, gente, ó, na argumentação, muita gente, o que eu percebo bastante, é que muita gente, às vezes, se atrapalha e se confunde em relação à argumentação e o repertório. O repertório é uma forma de você ilustrar, de você trazer uma outra área do conhecimento, podendo ser filme, série, obras de autor, música, enfim, tudo voltado a isso, uma outra área do conhecimento que você coloca na redação e que tenha relação com o tema, que tenha relação com o que você está defendendo no seu texto. Porém, isso não é a argumentação. Às vezes a galera erra nisso por quê? Porque acha que a argumentação é o repertório e não é o repertório. Então, por exemplo, ó, na argumentação normalmente a gente vê isso, né? O momento da gente argumentar, da gente explicar, da gente falar do tema, de aprofundar isso, é no desenvolvimento. E também é no desenvolvimento que a gente precisa colocar o repertório. E eu acho que esse seja um dos problemas também de você, né, do estudante, se confundir em relação ao repertório e argumentação. Porque chega no desenvolvimento e fala só do repertório, esquece de argumentar. Então é por isso que você nunca fecha, ou então tem dificuldade na competência 3 da redação do Enem. Não só da redação do Enem, mas acho que de uma forma geral, tá certo? Não vou me limitar só a isso, a redação do Enem, mas de um contexto geral mesmo. Se você só foca no repertório, se você só traz uma outra área do conhecimento para relacionar com o tema e não argumenta, não aprofunda isso, não explica o tema em si, aí você vai perder ponto realmente na competência 3. Porque você precisa argumentar, você precisa aprofundar e falar do tema, certo? São coisas distintas. O repertório é uma forma de você relacionar uma outra área do conhecimento com o tema da redação. A argumentação no momento, a argumentação não. A argumentação é quando você fala do tema. Então, por exemplo, violência contra a mulher. Qual é a causa do problema? Qual é a consequência? Quem é o responsável por isso? Qual é o contexto geral? Qual é o cenário que a sociedade vive em relação a isso? Enxerga a problemática? Né? Quais são os exemplos práticos que a gente enxerga na sociedade que tem a relação com isso? É você falar do tema, não é do repertório. O repertório é uma coisa, a argumentação é outra. São coisas distintas, mas que estão relacionadas e estão juntas no desenvolvimento. Então é muito importante ter essa consciência, porque eu acho que assim você não vacila e não perde pontos na argumentação. Mas vamos lá. Eu vou te mostrar agora o roteiro, como é que eu faço, né, na prática mesmo. Eu acho que é muito importante ter essa noção na teoria, mas também é importante seguir esse roteiro na prática para que você consiga mesmo colocar no papel o que eu estou te falando aqui, né, em relação a isso, a essa teoria,
para que você consiga mesmo tirar nota 10 na argumentação. O primeiro passo, ó gente, são 3 passos, certo? 3 passos para você seguir na argumentação e não passar mais por dificuldade nenhuma em relação a isso. O primeiro passo é você seguir esse roteiro aqui. São 5 perguntas, então anota no papel. Qual é a causa do problema? Quem é o responsável por essa causa? Por qual motivo o responsável faz isso? Qual é a consequência desse cenário? E qual é a consequência dessa consequência? São 5 perguntas, então vamos lá. Qual é a causa do problema? Quem é o responsável por essa causa? Por qual motivo o responsável faz isso? Então, você pode detalhar melhor isso, né? Então, eu colocaria isso no tópico 3. E aí vai. Qual é a consequência do cenário e qual é a consequência dessa consequência? São essas 5 perguntas que você tem que responder. Aí no passo 2, a gente vai responder cada tópico de forma separada, ok? Então, vamos lá. Se o tema for crise hídrica no Brasil, qual é a causa do problema? Eu colocaria a negligência do Estado, negligência estatal. E quem é o responsável por essa causa? A resposta, o Estado. Então eu estou respondendo de forma separada cada tópico, cada pergunta que eu te mostrei no passo 1, certo? Aqui já é o passo 2. Tópico 3. Por qual motivo o responsável faz isso? Porque ele é inerte em relação às questões de políticas públicas e de governança. Exemplo, ele não investe, né? Falta de investimento em infraestrutura hídrica e má gestão do recurso. Pronto. Eu mostrei o motivo do responsável fazer isso, né? Ter essa atitude diante do tema da redação. E eu mostrei com exemplos práticos. Eu mostrei que está voltado justamente a essa questão da falta de investimento, né, infraestrutura hídrica, má gestão do recurso também. Aí no tópico 4, qual é a consequência desse cenário? Né? A banalização do tema. Ou seja, então, se o problema persiste, né, se o problema está ali existente na sociedade e ninguém faz nada, é porque o problema se tornou banal, já se tornou comum, está irrelevante para todo mundo. Então, por isso que ele persiste na sociedade. Então, essa é a consequência do cenário. E aí, qual é a consequência dessa consequência? Então, se existe a banalização do tema, se as pessoas enxergam, né, a crise hídrica como algo comum na sociedade, eu colocaria como consequência dessa consequência a escassez de água, prejuízos econômicos e conflitos sociais. Porque se todo mundo banalizou o tema, então o que vai acontecer é exatamente isso. Vai ocorrer não só a escassez de água, mas também as questões voltadas a problemas econômicos e conflitos sociais. Então, perceba que linkou tudo, né? Linkou tudo. Eu respondi cada tópico de forma separada. E aí, a gente vai para o passo 3, que é o último passo, que é fazer o quê? Você vai juntar todas as respostas que você fez no passo 2. E aí, você vai fazer isso por meio dos conectivos. Os conectivos é uma forma de você linkar períodos distintos ou então relacionar uma ideia com outra. Você pode complementar, adicionar uma nova ideia, você pode contrariar, você pode continuar. Então, tem vários tipos, várias formas de conectivos. E aí, a gente vai juntar isso e formar a nossa argumentação. Então, vamos lá. O tema lembrando que o tema é crise hídrica no Brasil. E aí, a nossa argumentação já está pronta. Eu só vou juntar tudo que eu coloquei no passo 2. Então, percebam como ficou, né, linkando, juntando, né, tudo da argumentação. É válido pontuar que a crise hídrica persiste no país em razão da negligência estatal. Em outras palavras, isso ocorre porque o Estado, como autoridade competente, é inerte no que se refere às questões de políticas públicas e de governança, seja por falta de investimento em infraestrutura hídrica, seja por uma má gestão desse recurso. Assim, ao enxergar uma banalização do tema, o agente segue com uma postura apática e irresponsável, contribuindo, lamentavelmente, com o surgimento de problemas como escassez de água, prejuízos econômicos e conflitos sociais, por exemplo. Então, perceberam? Eu juntei todas as respostas que eu tinha feito ali em cada tópico de forma separada, eu juntei aqui no texto. Então, essa é a argumentação. Eu estou falando do tema. Não tem nada de repertório aqui. O repertório seria, por exemplo, eu citar um filme, uma série, algo que tenha tratado, que tenha mostrado essa crise hídrica, por exemplo, e aí eu relacionaria com o tema. Mas aqui eu não falei disso. Aqui eu expliquei o tema. Eu mostrei os exemplos, eu mostrei casos práticos do porquê do problema persistir, das consequências desse cenário, da causa do problema, do agente responsável, do motivo dele fazer isso. Perceberam? Então tem essa diferença do repertório com a argumentação. Aqui a argumentação está perfeita. Eu estou colocando mesmo tudo de necessário, de importante e do que é realmente cobrado na argumentação, em um texto argumentativo. Então é só você seguir esse roteiro, responder de forma separada a cada tópico e depois juntar com os conectivos, que não vai ter erro e que você não vai ter problema mais nenhum em relação a isso. E é perfeito também, como eu falei no início do vídeo, porque quando você tem essa noção do roteiro, fica muito mais fácil de você não se perder. Às vezes a gente tem dificuldade na argumentação por isso, a gente trava porque a gente às vezes fica com tantas ideias na cabeça que a gente não consegue colocar no papel. Então, se você seguir esse roteiro, vai ser muito mais fácil de você ter clareza e consciência das coisas que você tem que fazer mesmo nesse texto, na argumentação, de uma forma completa.
Eu espero que vocês tenham entendido. Pratiquem também, não deixem de treinar, de fazer redação. Para você melhorar ainda mais na argumentação, você precisa fazer. Não é assim também do dia para a noite. Então, quanto mais você treinar, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Tá bom? Mas em caso de dúvidas, caso vocês não tenham entendido alguma coisa que eu falei aqui no vídeo, é só falar comigo aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.